A gente é gaúcho, nós nascemos no Rio Grande do Sul. Nossa família é uma família de produtores rurais, uma família que veio oriunda da Itália. A família foi crescendo e, na verdade, foi diminuindo o espaço, né? Porque era muita gente para disputar o mesmo local para sobreviver. E o meu pai teve, na época, acho que a decisão mais acertada da vida dele, que foi sair daquele ambiente para que ele pudesse dar uma condição melhor para a sua família, né? Que na época nós já éramos em 3 ou 4 irmãos já. E o meu pai veio, saiu de lá. A princípio veio para o Paraná e aí veio migrando, porque na verdade a atividade que ele exercia era funcionário de madeireira. Então, por conta dessa atividade, ele veio migrando. À medida em que a madeireira ia tendo mais dificuldade naquela região, meu pai ia mudando de localização, até chegar em Juara. Então, nesse período, ele veio de Juara nós mudamos para Sinop em 1983, e aí que nós começamos a nossa vida empresarial aqui na nossa região. Nós em 6 filhos, né? 5 homens e uma menina, e o meu pai buscava sempre a oportunidade de poder melhorar. Ele, na época, ele era gerente de produção de uma madeireira, né? E aí ele foi contratado por uma empresa e veio para Sinop, porque quando nós passamos aqui em direção a Juara, vindo da Várzea Grande, Sinop era uma cidade, assim, muito jovem, né? Então muito difícil. Assim como Juara também era, mas Sinop era conhecida na época como a cidade dos sapos, para você ter ideia. Nós trabalhávamos numa madeireira, né? Na época, essa madeireira, o nome dela é Indústrias Mel Florestal da Amazônia. E a maior dificuldade que eu e o meu irmão tínhamos era daqui. E poder frequentar a escola aqui em Sinop era uma dificuldade muito grande, porque às vezes a gente não tinha muita condição, né, na verdade. Mas na época era muito difícil, a gente acabava vindo de carona muitas vezes, né? E no outro dia cedo tinha que voltar e tá trabalhando, né? Cumprindo com as obrigações com essa empresa. Eu casei aqui em Sinop, constituí toda a minha família aqui em Sinop. Eu, na época, eu cheguei 18 para 20 anos. Nessa madeireira, eu acabei conseguindo galgar posições dentro dela, né? Com 20 anos, eu já administrava a empresa para esse pessoal de Curitiba. Quando nós viemos para o Mato Grosso no ano de 1974, foi meu primeiro ano de escola. Mato Grosso não era dividido, então eu me considero, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, como o Carlos falou, mas eu me considero mato-grossense. No ano de 79 dividiu o estado, né? Nós já viemos ali para Várzea Grande e fomos até Juara, passando por Sinop. Uma viagem assim, não difícil, né? Porque para a gente criança era tudo novidade. Ficamos lá até no ano de 83, quando eu completei 15 anos de idade, e meu pai conseguiu esse trabalho, né, nessa empresa madeireira de uma empresa de Curitiba, e acabei vindo para Sinop, eu e meu irmão, com 15 anos de idade. Com todo o patrimônio dele, ele saiu, a esposa, 4 filhos nascidos, né? Eu era o terceiro. Depois de mim tinha um de colo, que minha mãe amamentava, um motorista, e coube tudo dentro de uma Kombi. Então vocês imaginem, no ano de 69, nós migrando, né, saindo do Rio Grande do Sul e vindo para o Paraná e depois para o Mato Grosso, nessas condições. Realmente era bastante difícil. Bom, vim para Sinop, né, com 15 anos de idade, para trabalhar. À época tinha um nome bonito que se dava, né, que era auxiliar de produção das madeireiras, o que não deixa de ser um limpador de máquina, de lixo. Na verdade é um lixeiro de uma laminadora, né, de uma madeireira. E nessa empresa que nós viemos, a única coisa que nós tínhamos quando viemos para Sinop era o emprego. E nessa empresa que a gente trabalhava, a gente tinha um quarto para morar e eles serviam uma refeição, café, almoço e janta, e a gente trabalhava. Para estudar a gente tinha que andar de 7 a 10 quilômetros, ou de carona, ou de bicicleta, se quisesse estudar, porque a época era longe de Sinop, né? Hoje 10 quilômetros dentro de Sinop é toda cidade, mas antigamente era mato, né? E essa empresa abriu uma filial na cidade de Cláudia, isso no ano de 85,
abriu essa filial. E era uma pessoa do Sul que tocava essa empresa lá. E só que chegou no final de 86, essa pessoa retornou para o Sul. E a gente foi galgando, por sermos assim, uma herança do nosso pai, né? Sempre muito trabalhador, a gente estudava, trabalhava, muito dedicado. A gente foi galgando, foi aumentando cargos na empresa, né? Então eu com 19 anos, eu fui convidado pelo proprietário dessa empresa para ir até a Cláudia para tocar a empresa de lá. E nessa época a filial lá era Matriz Curitiba, e tinha a primeira filial Sinop e a segunda filial na cidade de Cláudia. Então o Carlos ficou administrando Sinop e eu fui administrar a empresa de Cláudia com 19 anos de idade, uma empresa com 40 funcionários. E lá eu conheci minha esposa, a Irene, que também era lá do Sul, de Santa Catarina. Casamos, hoje nós temos 2 filhos, a Rafaela e o Felipe, né? Em 1997, que nós abrimos a nossa empresa madeireira em Sinop. Nós tínhamos em Cláudia, União do Sul, Marcelândia, abrimos Sinop e depois abrimos Matupá. Acabamos nos tornando a maior empresa exportadora de compensado da região norte do Mato Grosso. A Expand, na verdade, é uma empresa fundada em 1986 na cidade de Maringá por um engenheiro chamado Carlos Honorato e um arquiteto chamado Toninho. A gente chama ele carinhosamente de Toninho, né? É Antônio Donadon. E no ano de 2001, talvez, não me lembro ao certo, eles vieram para Sinop para concluir a fase de acabamento do edifício Jacarandás, que era o primeiro prédio de Sinop, e trouxeram essa empresa para cá. E depois que concluíram o edifício Jacarandás, eles nos procuraram, nos ofereceram participação societária, nós acabamos adquirindo 93% dessa empresa. Eu, Carlos, e temos um outro sócio que chama-se Silvio, do Painel, que também é antigo de Sinop. E esse pessoal de Maringá, no ano de 2014 eu voltei a residir em Sinop para dar continuidade nos negócios, né? Porque as madeireiras fecharam. E aí eu vim para a Expand e assumi de fato a Expand, que já era nossa desde 2003. A Expand nasceu muito depois disso, né? A Expand nasceu a partir de uma dificuldade da nossa região, quando em 2004, 2005, Operação Curupira, o negócio de madeira acabou que meio que foi passando por muita dificuldade, muita pressão, e o fator decisivo que fez com que a gente tomasse a decisão de parar é porque nós não tínhamos mais como concorrer com um produto que era produzido pela China. Então, tinha uma diferença de muito preço, na verdade, né? Num porto em Dublin, uma vez, eu vi que o nosso produto chegava lá no porto, a nossa empresa exportava, né, muita madeira, né? O nosso produto chegava no porto em Dublin, uma diferença de 60 a 80 dólares por metro cúbico. Quer dizer, era impossível de competir com o produto chinês. Então, nesse período, em função dessa dificuldade, a gente começou a olhar outros tipos de negócio. Aí nós começamos a investir fora de Sinop, investimos em Goiânia, investimos em Fortaleza, em outros segmentos, né? E foi nesse período que daí mais tarde a gente acabou adquirindo um percentual dessa empresa que é a Expand. Que ela existe, hoje ela é o principal negócio da família. Eu acho que aqui a crise sempre ela é mais demorada, né? Eu acho que aqui a dificuldade ela sempre chega de uma forma mais branda. Em função dela se tratar de um polo, de uma região com um crescimento gigante, e o que faz realmente ser uma região muito promissora e que vai continuar crescendo nesse desenvolvimento que é comparável a poucas regiões do nosso país, que ela vai continuar nesse crescimento, são as pessoas que aqui estão, né? Eu acho que em função da agricultura, o fato dela ser uma cidade polo, onde que passa tudo aqui, então isso vai continuar nesse crescimento. Eu continuo acreditando no potencial e na capacidade das pessoas que aqui estão em continuar gerindo seus negócios e continuar gerando riqueza para a nossa região. Eu sou um otimista por natureza, a gente não vê dificuldade, sempre que existe uma dificuldade você acaba encontrando uma solução para que as coisas continuem acontecendo. Eu acho que nós estamos no lugar certo, no momento certo e continuamos acreditando na nossa região. A Expand, assim, desde quando chegou em Sinop até hoje, ela cresceu muito, tem muito a crescer, assim como a cidade, né? O que eu vejo da Expand? Qual que é a minha intenção?
é continuar aquilo que a gente sempre faz, é trabalhando muito, continuar com a construção civil da edificação, né, de prédios, e continuar trabalhando até que eu consiga. Confesso para você que até os 95 eu quero estar trabalhando, hoje com 57. Sinop região representa tudo. Tudo que nós temos, tudo que eu tenho, eu consegui aqui em Sinop. Esposa, filhos, patrimônio, com muito trabalho, muito esforço e ajuda de pessoas, né? O que eu vejo assim, que Deus sempre colocou no nosso caminho pessoas boas. E isso deu resultado, porque a gente trabalha muito e temos um legado deixado pelo nosso falecido pai, que é de levantar cedo e trabalhar muito. Então, eu acho que isso é o diferencial.